A formação e evolução do jazz. O jazz é um dos gêneros musicais mais importantes e influentes da história da música. Com raízes profundas nas culturas afro-americanas e uma evolução que reflete tanto mudanças sociais quanto inovações criativas. Nasceu na virada do século XX, mas rapidamente se espalhou pelo mundo, transformando-se em um estilo que transcendeu fronteiras culturais e raciais, influenciando inúmeros outros gêneros musicais ao longo dos anos. Este texto explora a história, importância e a criação do jazz. Eu sou Carlos Wander, esse é o quadro A Criação dos Ritmos Musicais e você está no canal Wander Records. Origens. O jazz tem suas raízes em várias tradições musicais africanas. Os escravos africanos trazidos para os Estados Unidos trouxeram com eles tradições rítmicas e musicais que, apesar da opressão, se mantiveram vivas e acabaram se misturando com as tradições musicais europeias. A polirritmia, que é a sobreposição de diferentes ritmos em uma música, é a chamada e resposta call and response, em que o cantor ou grupo canta uma frase e o outro grupo responde, são características fundamentais herdadas da música africana e que encontraram seu caminho para o jazz, blues e espirituais afro-americanos. No sul dos Estados Unidos, especialmente após a Guerra Civil Americana e a abolição da escravidão, surgiu o blues, um estilo de música profundamente emocional, enraizado nas experiências da população negra. O blues, com suas escalas musicais características, a melodia da letra e o uso de instrumentos como a guitarra e a harmônica, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do jazz. Além do blues, os espirituais afro-americanos e as canções de trabalho, folk songs, também contribuíram para a criação do jazz. Essas músicas cantadas por comunidades negras em igrejas ou durante o trabalho árduo nos campos continham elementos rítmicos e melódicos que foram adotados pelo jazz. As primeiras formas do jazz. No final do século XIX, outro estilo musical começou a emergir nos Estados Unidos, particularmente em cidades como Nova Orleans, popularizado por pianistas como Scott Joplin. O ragtime era caracterizado por sua síncope rítmica, ou seja, a ênfase em batidas fracas da música, uma característica que seria fundamental no desenvolvimento do jazz. No início do século XX, Nova Orleans tornou-se o epicentro de um novo estilo de música que combinava elementos do ragtime, do blues e das tradições africanas. A cidade, com sua diversidade cultural e racial, permitiu a fusão única de sons. Era comum ver músicos negros e brancos tocando juntos, e foi nesse ambiente multicultural que o jazz começou a tomar forma. O nascimento do jazz. Em 1917, a original Dixieland Jazz Band, liderada por Nick LaRocque, fez as primeiras gravações comerciais de jazz. Embora a banda fosse composta por músicos brancos,
ela ajudou a introduzir o jazz a um público mais amplo. Essas primeiras gravações, como Live Stable Blues, foram cruciais para espalhar o novo estilo musical pelo país e pelo mundo. O primeiro grande nome do jazz. Um dos primeiros grandes nomes a emergir do cenário de Nova Orleans foi o grandioso Louis Armstrong, um talentoso trompetista e cantor que revolucionou o jazz. Armstrong trouxe um novo nível de sofisticação para a improvisação no jazz, que se tornaria uma das suas características mais importantes. Sua habilidade de tocar solos extensos e improvisados, em vez de simplesmente seguir a melodia, ajudou a definir o jazz como um gênero baseado na criatividade individual. A improvisação é um dos aspectos centrais do jazz. A expansão do jazz. O ano de 1920 são muitas vezes chamado de a Era do Jazz, marcados pela expansão do jazz em todo o país, especialmente nas grandes cidades como Nova York e Chicago. Durante essa década, o jazz não só dominou as pistas de dança e as rádios, mas também começou a se tornar uma força cultural significativa. Com o advento da proibição nos Estados Unidos, os bares clandestinos tornaram-se centros da cultura jazzística, onde grandes músicos começaram a ganhar destaque. Nos anos de 1930, as big bands começaram a dominar o cenário do jazz, lideradas por músicos como Benny Goodman, entre outros. As big bands eram orquestras que contavam com dezenas de músicos e um som grandioso que preenchia grandes salões de dança. Swing. O swing, um subgênero do jazz que surgiu nessa época, era caracterizado por um ritmo propulsor e dançante. Essa era do swing tornou o jazz popular entre as massas e solidificou sua posição na cultura americana. O jazz moderno e contemporâneo. Nos anos de 1950 e 1960, o jazz continuou a evoluir e a se diversificar. Miles Davis foi um dos maiores inovadores do jazz nessa época, liderando o desenvolvimento do jazz modal. Seu álbum Kid of Blue, em 1959, é um dos exemplos mais icônicos desse estilo. Paralelamente, músicos como John Coltrane e Ornette Coleman começaram a experimentar com o free jazz, um estilo que eliminava muitas das convenções do jazz tradicional, permitindo uma total liberdade de expressão. O jazz no século XXI. Nos dias atuais, o jazz continua a florescer, tanto em suas formas tradicionais quanto em versões mais contemporâneas. Grandes artistas do gênero têm trazido o jazz de volta às atenções, misturando-o com o hip hop, R&B e até a música eletrônica. Relato final.
O jazz, desde suas raízes nas tradições afro-americanas até seu status atual como um dos gêneros musicais mais importantes do mundo, é um testemunho da criatividade humana. Se você gostou desse vídeo, pedimos a sua gentileza de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, pois assim você também fará parte dos nossos quadros culturais. Sejam todos bem-vindos. One Records ao seu dispor.